A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 17. Antes mesmo de ler, eu quero trazer um contexto aqui. Muito se tem falado ultimamente sobre, e falado de maneira correta, tá? Nós concordamos com isso, mas falado sobre a questão de não sermos uma igreja consumista, não sermos uma igreja espectadora. E hoje em dia, infelizmente, isso acaba acontecendo com alguns irmãos. Eu me reúno como igreja porque eu quero ouvir uma palavra, porque eu quero ser alcançado, e parece que o fim do evangelho sou eu mesmo. Diga, essa não é a proposta de Deus. Só para não parecer que você ficou meio na dúvida, então repete, essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus não é um evangelho consumista. Nós não estamos aqui para concorrer com o Shopping Anália Franco, porque lá, querido, excelência você vai ter mais lá. Lojas cheirosas você vai ter mais lá. Gente bem vestida, vocês estão lindos, tá? Mas lá vai ser melhor. Então, querido, se o objetivo for consumo, você está no lugar errado. Nós nos reunimos como igreja com um objetivo: adorar e glorificar o nosso Senhor, para que a partir daqui, ao sair por essas portas, nós possamos ser cooperadores da obra de Deus. Querido, você não está aqui para ser um consumidor daquilo que Deus está fazendo. Você está aqui para ser coparticipante, cooperador. Deus, Ele não quer servir você como quem serve um restaurante estrela Michelin, onde você senta, você escolhe a entrada, você escolhe o seu prato, e aí você come, depois você escolhe a sobremesa, e ainda sai criticando, escrevendo a sua crítica nas redes sociais, de como foi a sua experiência. Nós como igreja não estamos aqui para gerar uma experiência estrela Michelin na sua vida. Embora a gente vai se esforçar, meu irmão, a gente está melhorando, o som está melhorando, a gente está trazendo gente para dar treinamento para o nosso time de música, a gente está gastando dinheiro com som, a gente quer uma estrutura melhor, mas querido, se essa estrutura melhor servir para te deixar mimado e acomodado, meu irmão, a gente volta para o começo. Porque o foco não é criar uma geração de crentes mimados que precisam ter o melhor painel de LED, máquina de fumaça, a melhor iluminação, para ver se adora a Deus. Não, meu irmão, essa não é a proposta. E infelizmente, muitas vezes, nós estamos construindo igrejas boas para crente ruim. A verdade é que quem precisa de igreja cheia de pirotecnia é crente ruim. Porque crente de verdade adora a Deus, velho. Tem música, não tem música, tem violão, não tem violão, tem estrutura, não tem estrutura. O nosso Senhor é digno de toda a glória, independente da infraestrutura, da organização. Amém? Esse é o convite de Deus para nós como igreja. Nós vamos melhorar muito na infraestrutura, mas a ideia não é que você seja vítima da infraestrutura. Amém? Pensando nisso, querido, nós vamos iniciar hoje uma série de ministrações para te ajudar a entender como você, como eu, um cristão comum, pode glorificar a Deus, pode servir a Deus a partir da minha própria vida ou da sua própria vida. Vamos ler 2 Coríntios 5, versículo 17. Deus é bom. O texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Repete comigo, ministério da reconciliação. Versículo 19 diz: ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, ou por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, o texto está dizendo, se alguém está em Cristo, está falando de mim e de você, é nova criatura. E aí ele diz, e Deus, no versículo 18, ele diz que Deus nos confiou um ministério. Qual ministério é esse? O ministério da reconciliação. Então, querido, se você quer saber, você tem um ministério, você tem sim um chamado da parte de Deus, que é se tornar um reconciliador do mundo e Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler mais um texto, Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18, o texto diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu ordenei, a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Queridos, então você entendeu aqui que todo cristão tem o ministério da reconciliação. E eu tive a oportunidade de crescer e ser educado na igreja, e eu aprendi esses textos desde criança, só que esses textos muitas vezes eram usados para colocar um peso gospel em cima de mim, né? Que era basicamente assim: você tem o ministério da reconciliação, quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Você fala, vala-me Jesus. E em certa medida, eu acho que a gente precisava um pouco mais dessa antiga abordagem, mas amém. Mas colocavam um peso de uma maneira que eu lembro que as pessoas diziam, todo cristão é um evangelista. E querido, por pensar assim, muitos cristãos ficaram paralisados. Todo cristão deve ser um evangelista. Sabe, olhando para as Escrituras, eu não encontro respaldo para acreditar nisso. Todo cristão deve estar envolvido com o ministério da reconciliação, como o texto diz. Todo cristão deve estar envolvido com a obra de Jesus de fazer discípulos. Mas falar que você deve ser um evangelista, querido, é pedir que você faça algo que você não recebeu capacitação para fazer. Quando eu penso, todo cristão deve ser um evangelista. Meu irmão, se você não receber unção e graça para fazer isso, você vai viver frustrado. Porque essa abordagem, ela coloca a gente em um dos dois extremos. Ou ela superestima a nossa capacidade, né? Então todo cristão deve ser um evangelista. Espera aí, quem é evangelista? Billy Graham. Billy Graham, meu irmão, ele foi um dos maiores expoentes da história do cristianismo de todos os tempos. Basicamente, ele foi conselheiro de 5 presidentes norte-americanos diferentes. A rainha Elizabeth mandava parar tudo e chamar o Billy Graham para ministrar lá dentro da capela dela. É outro nível, Billy Graham é um outro nível. Daí a gente fala, cara, evangelista é Billy Graham, então todo cristão é chamado para ser evangelista? Lascou. Como eu vou ser igual ao Billy Graham? Ou então a gente pensa no irmão Reinhard Bonk. Para quem não sabe, o irmão Reinhard Bonk faleceu, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Faleceu com 77 anos de idade. O irmão Reinhard Bonk tem catalogado 77 milhões de conversão a Jesus. Não, pensa aí. 1 milhãozinho para cada ano de vida. Aí você fala, cara, se evangelista é o Reinhard Bonk? Deus me ajude, né? O T.L. Osborne, o homem da cura. Agora, a grande verdade é que a proposta de Deus não é que o cristão seja um evangelista, mas ele esteja engajado na obra do evangelismo. Então, quando eu digo que todo cristão é um evangelista, eu posso estar superestimando a sua capacidade. Porque se você não foi chamado para isso, você vai ficar paralisado. Você fala, meu Deus do céu, pastor, eu sou tímido. Porque assim, quando a gente pensa, né, todo cristão é evangelista, o camarada que é tímido já fala, misericórdia, como que eu vou falar com os outros? Né?
E aí aqueles de nós que têm confiança suficiente, né? Porque a primeira barreira é a barreira da personalidade. E aí o cara fala, eu não sei nem como falar. E aí quando a pessoa tem confiança, ela fala assim, tá, mas eu não tenho todos esses versículos decorados aí, pastor. Como que eu vou falar? E essa pressão, ao invés de nos impulsionar, nos paralisa. E eu falo, meu irmão, eu cresci nesse ambiente de as pessoas falando, todo cristão deve ser um evangelista. Você, citando até o texto de 1 Pedro, nós vamos ler aqui, você precisa estar pronto para dar a razão da sua fé. E se você não sabe fazer isso, você não é crente de verdade. Ah, meu Deus, pronto. Que ânimo para evangelizar dessa maneira. Então, aqueles de nós que encontravam ainda coragem, audácia, geralmente os mais tímidos, os mais extrovertidos, né, para não dizer descarado, eles falam, não, então eu vou evangelizar. Só que esses camaradas têm uma abordagem tão enfadonha que se torna um crente chato que mais repele os outros do que consegue perceber que essa abordagem, no primeiro lugar, ela superestima a nossa capacidade. Agora, essa mesma abordagem, ela também pode subestimar a nossa capacidade. Como assim? Bom, se eu não sei ministrar aos outros, se eu não sei falar para os outros, se eu não tenho todos esses versículos decorados, então já sei qual é a minha função. Eu arrasto as pessoas para a igreja no culto de domingo, e aí lá o pastor prega e as pessoas são salvas. Querido, isso é bom, faça isso. Agora, você é muito mais do que uma propaganda ambulante dos eventos da igreja. Deus espera de você algo muito maior do que simplesmente ser um promoter do culto de domingo, do evento de homens, ou de qualquer outra atividade. Deus espera mais de você, amém? Glória a Deus. Agora, embora eu tenha dito que o cristão não é chamado, todo cristão, né? Existem alguns que são evangelistas de ofício, ok? Já que eu citei isso, deixa eu resolver esse problema. Efésios 4, versículo 11. Eu sei que eu não falei, tá? Antes de abrir, eu sei que eu não falei o tema da nossa série de ministrações. O tema da nossa série de ministrações é surpreendendo o mundo, ok? Deixa a arte vir aí só para você ver. Ok? Agora vamos lá para Efésios 4, versículo 11. O texto diz assim, ele designou, repete comigo, designou. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Querido, esses 5 dons ministeriais foram designados pelo Senhor. Então, o próprio apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, ele está dizendo, foi Deus que designou. Ninguém se autodesigna para o ministério. Não, eu estou achando que eu sou evangelista, eu estou achando que hoje eu sou apóstolo, e aí então beleza, só porque eu acho eu sou. Não, querido, isso daí é ideologia de gênero. A gente acredita que Deus nos designou para sermos o que somos. Por favor, diga amém. Deus designa quem é evangelista. Muito embora nem todo cristão seja evangelista, porque o texto diz, ele designou alguns, não diz ele designou todos. Então, no nosso meio existem sim aqueles que foram designados por Deus para serem evangelistas. Mas isso não significa que todos nós fomos designados por Deus para sermos evangelistas. Ainda assim, todos nós temos o dever de cooperar com a obra do evangelismo. E eu vou te mostrar como, amém? Está recebendo algo bom essa noite? Querido, não deixe essa abordagem superestimar a sua capacidade ao ponto de paralisar você, nem subestimar você ao ponto de você achar que seu único dever é ser um propagandista da igreja. Não, meu irmão, Deus tem uma perspectiva específica para você, e Ele quer, através da sua vida, surpreender o mundo, amém? Certamente há de existir uma maneira de vermos a igreja como um exército de pessoas comuns. Essa é a abordagem de Deus. Eu não sou evangelista, mas você faz parte desse exército de pessoas comuns, que através da sua vida, o mundo pode ser surpreendido, amém? A Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação, isso é, toda a humanidade, aguarda a manifestação
dos filhos de Deus, da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Há um desejo no coração da humanidade de ver você se manifestando. O mundo será surpreendido pela sua vida, amém? Glória a Deus. E nos próximos domingos, nas próximas semanas, nós vamos dedicar tempo para entender maneiras de como Deus quer surpreender o mundo através de cada um de nós. Agora, eu quero ainda nesse dia aqui que a gente está introduzindo esse tema, que você foi chamado para surpreender o mundo. Sabe, querido, eu sei que essa abordagem pode parecer um pouco estranha para um domingo de ceia, porque você geralmente vem pensando assim, cara, eu quero uma palavra que console, que dê um calorzinho no meu coração, e é isso que eu quero. Querido, tudo bem, Deus pode te alcançar, mas posso te dizer uma coisa? No reino de Deus, a consolação vem enquanto servimos ao Senhor. A Bíblia fala que quando Jesus encontra Pedro, ele tem uma consciência da vida de pecado que ele tem. Jesus, quando encontra Pedro fala assim, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus nesse momento não diz, olha Pedro, eu vou consolar seu coração, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você, eu vou deixar você bonitinho, porque depois eu vou usar você para fazer alguma coisa. Não, meu irmão. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, me segue. E no caminho você vai descobrindo quem você é. Jesus fala, eu farei de você pescador de homens. Jesus não estava olhando para Pedro e falando assim, será que você tem a capacidade de ser pescador de homens? Não. Jesus falou, me segue porque eu farei de você. E o nosso problema, querido, muitas vezes é que nós estamos dando atenção demais para as nossas próprias demandas, quando nós deveríamos estar dando atenção para o Senhor Jesus, que nos disse, me segue. E ao seguir as coisas seriam resolvidas. Ao seguir nós teríamos um encontro com a nossa identidade. Ao seguir as mazelas do nosso passado ficariam para trás. Querido, é seguindo Jesus, é obedecendo Jesus que coisas são resolvidas nas nossas vidas. E a proposta de Deus essa noite para você é, surpreenda o mundo, porque enquanto você surpreende o mundo, eu vou surpreendendo você. Enquanto você serve a minha obra, eu vou resolvendo coisas na sua vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho não é um convite para o conforto, o evangelho é um convite para transformação. Aleluia. Enquanto seguimos Jesus, Deus, através de nós, vai surpreendendo o mundo. Glória a Deus. Eu quero, como eu estou nessa fase de embasar esse tema, volta para Efésios 4:11, Ju, por favor. Eu acabei de falar, né? Mas basicamente o apóstolo Paulo deixa claro aqui que alguns foram designados. Alguns foram designados para serem evangelistas. E o Paulo reconhece que ele mesmo é um desses caras. O apóstolo Paulo, além de apóstolo, ele era de ofício evangelista. E é por isso que em 1 Coríntios 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Querido, esse é o clamor do coração de um evangelista genuíno de ofício. O evangelista de ofício, ele fala, cara, eu preciso pregar. Eu reconheço que a minha mãe, ela é evangelista de ofício. E eu gosto muito de reconhecer isso, porque isso quebra alguns dos nossos estereótipos. Porque a gente acha que evangelista de ofício é só o T.L. Osborne, né? Que ele vai fazer uma cruzada na África e fala, levanta agora a cadeira de roda. E aí 100 cadeiras de roda são levantadas e as pessoas curadas. Você fala, isso é ser evangelista. Não, meu irmão, não é só isso não. Minha mãe, às vezes, ela está triste, ela fala assim, eu vou sair para a rua. Jesus, me dá alguém para eu falar do seu amor? Aí ela volta mandando áudio. Nossa, filho, o moço do caminhão da mudança da vizinha veio aqui. Enquanto ele estava carregando o caminhão, eu ia atrás dele falando. E o moço entregou a vida para Jesus. E ele carregando o sofá, chorando. E eu penso, mãe, ele devia estar chorando de raiva da senhora, que está carregando peso e a senhora falando aí. Mas é um encontro com Jesus. Ela fala que uma vez ela estava no Ceará.
e aí tinha aqueles caras vendendo aquelas artes na praia, sabe? E aí o camarada todo do reggae, né? De dread, tatuado e tal. E minha mãe falou que viu, é um moço tão bonito, eu vou falar de Jesus para ele. E ela foi lá. E o cara fumando. E ela falando de Jesus para o cara. E aí daqui a pouco estão os dois abraçados. E o cara chorando, entregando a vida para Jesus. Sabe, querido, o clamor do coração de um evangelista é esse: conduzir pessoas a Cristo. Amém? Eu louvo a Deus porque existem evangelistas no nosso meio. E Deus quer mesmo solidificar e deixar claro o seu chamado. Mas, meu irmão, nós cristãos comuns também podemos ser cooperadores dessa obra. Por favor, diga amém. Querido, eu quando converso com o Renê, é um ministro lá de Vila Matilde, meu amigo, como aquele rapaz me abençoa. Ele fala com aquele jeitão dele, ele vai falando o que ele vai fazendo. E aí o camarada está num restaurante, escreve num bilhete assim, uma palavra inspirada, entrega o guardanapo lá escrito para o garçom cai chorando, entregou a vida para Jesus. Falou, Renê, eu prego 50 minutos e faço o apelo e o camarada não aceita. Você escreve um guardanapo, bicho. É o chamado, amém? E se a gente viver uma vida comparando com essas pessoas, a gente vai viver frustrado. Agora, Deus tem uma proposta para mim e para você, para surpreender o mundo, amém? Glória a Deus. Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E eu quero, volta para esse texto de 1 Coríntios 9,16. Eu quero que você perceba que ele fala que é me imposta, ou contudo, pois me é imposta a necessidade de pregar. O ofício é assim, meu irmão. É a necessidade. Deixa eu abrir meu coração para você, como pastor dessa igreja. Várias vezes, querido, eu entrei em algumas crises por não considerar o chamado que Deus me deu. E tinham coisas que aconteciam, e eu olhava para mim, aqui na igreja mesmo, eu olhava para mim e falava, rapaz, eu devia estar mais triste com isso aqui. Tipo assim, pastor, você não está desanimado? Eu não, meu irmão, agora que eu empolguei, vamos, Deus vai fazer algo novo. Porque tem a ver com o meu ofício, querido, eu quero novo, eu quero expansão, eu quero o reino avançando. E aí muitas vezes eu entrava em crise falando, Senhor, será que eu não amo as pessoas? E de verdade, eu estou compartilhando, abrindo meu coração para você, porque foi uma crise pessoal. Aí o Senhor falou comigo, o seu chamado é convocar, seja feito na terra como é feito no céu. Então, querido, eu cansei de tentar ser o que eu não sou. Eu sou assim, meu irmão. Eu creio que o reino de Deus vai avançando. Eu creio que tem mais pessoas chegando. Eu vou trabalhar para isso. E Deus está trazendo outras pessoas, outros chamados, outras unções que serão complementares. Amém? Glória a Deus. Querido, enquanto você não se reconhecer, você vai viver uma vida de frustração. Porque eu converso, eu tenho alguns amigos, cara que é pastor de ofício. Não é meu caso, eu pastoreio a igreja e a unção e graça sobre mim para pastorear a igreja. Mas meu irmão, pastor de ofício é outro rolê. Ó, Zona Leste veio aqui, né? Aleluia. Pastor de ofício, meu irmão, o cara fala com voz de pastor. Você já viu o pastor que tem voz de pastor? Ele, ô meu jovem, vem cá. E dá um abraço. Cara, o cara te dá oi, você se sente amado. Meu amigo. E querido, enquanto eu tentar ser isso, eu vou viver frustrado. Porque Deus não me chamou para ser isso. Mas, meu irmão, Deus me chamou para fazer algumas coisas. Ativar a chamada é comigo mesmo. Ver pessoa que está quase parando e botar essa pessoa para trabalhar. Ah, meu irmão, aí é comigo mesmo. Crer para o crescimento da obra de Deus. Deus me chamou para isso. Então, quer saber de uma coisa? Eu me assumi. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Aleluia. E nós vamos avançando, amém? Glória a Deus. Querido, não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Vai ser frustrante. Aleluia. Mas ainda assim, querido, mesmo não sendo um evangelista de ofício, eu posso ser um cooperador com o avanço do evangelho sobre a terra. Eu quero que você olhe o que Paulo diz lá em Colossenses 4. Nós leremos a partir do versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças.
Ao mesmo tempo, que versículo maravilhoso. Rapaz, eu não tinha reparado quão bom é esse versículo. Mas deixa para uma outra ministração. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Então, o apóstolo Paulo, que também era um evangelista de ofício, ele está dizendo o seguinte: vocês, igrejas, cristãos comuns, vocês que não têm esse ofício, orem por mim. Por quê? Para que eu possa proclamar o evangelho de Cristo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nosso papel é também sustentar em oração aqueles que estão em seus respectivos ofícios. É papel da igreja, meu irmão, é papel de todo crente. É papel de todo crente. Eu não estou advogando em causa própria porque eu sou pastor dessa igreja, mas eu estou te falando, meu irmão, é seu dever sustentar em oração aqueles que estão cumprindo seu chamado, cumprindo seu ofício. Amém? E aí o apóstolo Paulo fala: quanto a vocês orem, quanto a mim, eu vou proclamar ousadamente. O evangelista de ofício é isso, ele proclama ousadamente. É fácil você sair num evangelismo, numa ação de evangelismo, e você identificar o cara que é evangelista de ofício. Tem uma galera reunida fumando maconha. Quem não é evangelista de ofício atravessa a rua. O evangelista de ofício vai e senta do lado dos caras. Porque ele fala: cara, que ótima oportunidade. Porque isso arde no coração dele. Então, a proclamação ousada é uma das características do chamado, do ofício. E aí ele diz: então orem, para que eu continue proclamando como me cumpre fazê-lo. E aí então essa é a abordagem de Paulo. Para os evangelistas, proclamar ousadamente, orem por isso. Agora ele vai falar o que a igreja deve fazer. Versículo 5, por favor. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver. Oh, aleluia. Diga: ser sábio em minha maneira de viver. Para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha só, consegue perceber essa dinâmica? O evangelista proclama com ousadia. Agora, nós, crentes comuns, como a gente coopera com o avanço do reino? Vivendo de maneira sábia. O jeito maravilhoso de evangelizar, meu irmão, é você viver uma vida sábia, uma vida coesa, uma vida que revela Jesus. Seja o seu falar agradável, temperado com sal, para que você tenha a oportunidade de responder a cada um. Viver de maneira sábia vai levantar dúvidas no coração daqueles que estão assistindo a sua vida. Por que é que você é tão diligente no trabalho? Por que é que todo mundo faz isso que é meio certo e você faz sempre o certo? Querido, esse modo de vida revela Jesus e as pessoas vão ter dúvidas. E essas dúvidas são a oportunidade para o anúncio do evangelho. O evangelista de ofício proclama ousadamente. O cristão comum vive de maneira sábia, ao ponto do mundo ficar com uma interrogação: ei, por que você vive assim? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O que está faltando não são mais teleevangelistas. Porque a gente tem essa mania, né, de querer ensinar Deus a ser Deus. A gente fala: rapaz, se tivesse mais bilionários crentes, aí a coisa ia avançar. Imagina, o irmão chega assim, ó, e compra a Rede Globo. Pá,
comprou. E agora vai passar, a gente vai transferir o programa do RR para a Rede Globo, e agora a gente vai ter um evangelista lá ministrando 24 horas por dia na Rede Globo, e aí o Brasil é salvo. Não, meu irmão, essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus para ganhar o Brasil todo é você chegar no horário, no seu emprego, é você ser diligente, é você ser excelente naquilo que você faz, ao ponto dos seus colegas de trabalho olharem e falar: por que é que você vive assim? E aí você vai falar: é Jesus. Essa é a proposta de Deus. Ah não, porque se o Elon Musk se convertesse, meu irmão, querido, para de ser infantil. Jesus não desenhou essa estratégia. Jesus desenhou uma estratégia: você viver uma vida tão sábia, tão digna, ao ponto dos seus vizinhos desejarem o Jesus que mora na tua casa. Aleluia. Viver de maneira sábia, respondendo com sabedoria, e as pessoas inclusive perguntando: por que é que você vive assim? Glória a Deus, glória a Deus. Está na hora, meu irmão, de chocarmos o mundo, de surpreendermos o mundo com o nosso estilo de vida. O problema é que nós queremos surpreender o mundo com as nossas performances. Então eu decoro meia dúzia de versículos e eu vou falar: não, porque quando eu falar, meu irmão, o mundo vai se surpreender. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo nem acredita na Bíblia. E você está achando que você vai chegar e falar um monte de versículos e o mundo vai falar: ah, meu Deus, eles nem acreditam. Agora, você revelando Jesus no seu jeito de viver, meu irmão, aí Jesus se torna irresistível para as pessoas. Deixa eu contar um testemunho que me aconteceu. Eu trabalhei numa empresa e contratamos uma menina, e essa menina homossexual, e ela basicamente veio do interior de São Paulo. A mãe dela era uma pastora, e a mãe dela surrava ela todos os dias, dizendo o seguinte: eu vou tirar esse demônio na pancada. Então, pensa o que essa menina achava de crente. Pensa aí. Qual era como ela pensava que crente é? E aí ela veio trabalhar na minha empresa, na empresa que eu trabalhava. E eu era líder dela. E ela falava: André, tudo bem, né? Porque você sabe minha opção. Eu falava: Ana, você me respeita? Sim, eu te respeito também. A gente não pode trabalhar junto, tranquilo? E tudo bem. E a gente convivia. E querido, várias vezes eu via manifestações de Deus. Não enquanto eu não ficava pregando, mas várias coisas eu via que ela tinha saudade da igreja, por exemplo. Como todo crente velho, eu canto músicas das antigas, né? Aí eu chegava no trabalho lá: porque ele vive. Aí ela: nossa, eu cantava isso quando eu era criança. E aí você acha que eu falava: hey, xerene mamá. Não, meu irmão, eu falava assim: sério, essa é boa, né? E pronto, meu irmão, mudava de assunto e ia trabalhar. E vivia. E aí chegou um momento que ela precisou ser desligada da empresa, e ela veio me agradecer, ó. Ela falou assim: André, eu queria te agradecer por uma coisa. Por quê? Ela falou: porque trabalhando com você, eu descobri que quem me agredia era minha mãe, não era Jesus. Jesus não é assim. Ô querido, tem tanta gente que tem preconceito com crente. Mas como que se acaba com esse preconceito? Mostrando o nosso posicionamento, mostrando a nossa orientação política, mostrando nossos argumentos. Não, meu irmão, é vivendo perto das pessoas e amando as pessoas para valer. Aí as pessoas vão ver: ei, Jesus é irresistível. Tem muito preconceito do mundo que vai cair, não pelo nosso argumento, mas pelo nosso jeito de viver. Aleluia. É assim que nós cooperamos com a obra do Evangelho, amém? Eu peguei um quadro para explicar isso que o apóstolo Paulo aborda. Tem essa imagem aí, Ju? Basicamente é o seguinte, ó. Então, eu dividi entre evangelistas por dom, ou o que nós estamos chamando de evangelista por ofício, e aqui embaixo,
Os crentes evangelistas, que somos todos nós, amém? Beleza. Quais são as prioridades do evangelista por ofício? Esse tem a prioridade de clareza em ministrar o evangelho. Esse cara estuda Romanos 10, versículos 8, 9 e 10, e ele sabe expor as escrituras com excelência a fim de trazer pessoas à salvação. Essa pessoa, ela também alerta, ela sempre está alerta às possibilidades de pregar o evangelho. Tem um homem que eu conheço, pelo menos há uns 15, quase 20 anos, desde 2006, chamado Tom Sampaio. É um cara de Curitiba, homem de Deus. E eu, até hoje, estou no grupo de transmissão do WhatsApp dele. Vira e mexe, tem mensagem do Tom Sampaio, é ele fazendo o seguinte: eu estava no guichê do aeroporto, e aí Deus me deu uma palavra de sabedoria para a moça que fica olhando para os passaportes, e aí essa mulher entregou a vida para Jesus. O cara vive isso há muito tempo. Ele tem vídeos dele assim no pedágio, ganhando a pessoa para Jesus no pedágio, velho. Ele está no pedágio, ele para assim no pedágio, oi, ele é um senhorzinho muito simpático, muito alegre, ele falou: oi, sabia que Jesus pagou o preço do seu pedágio? Aí a pessoa: como assim? Cara, em 2 minutos ele explica o plano da salvação, a pessoa tem a vida entregue para Jesus, ele faz a pessoa orar, repetir com ele, e ele fala: está aqui o dinheiro do meu, e está aqui o dinheiro do carro de trás que teve que esperar, dá esse DVD para ele e só fala para ele: o seu pedágio também foi pago por Jesus. Pronto. Isso me inspira demais. Então, esses caras estão com a antena ligada 24 horas por dia, meu irmão. Que bênção é o chamado do evangelista. E o tipo de ministração dele é a proclamação corajosa. Esse é o cara que chega no meio da biqueira para falar de Jesus. Aí você não fica com medo, não, rapaz, eu estou ganhando gente para Jesus. É minha mãe abraçada com um cara do reggae lá na praia, e o cara chorando. Tem a ver com o chamado, amém? Agora, o crente comum que somos nós, ele vai ter uma abordagem, a prioridade dele é a oração. Nós vamos sustentar esses evangelistas de ofício, amém? Nós vamos ser vigilantes quanto à nossa maneira de viver, aleluia, para viver uma vida que revela Jesus. Nós vamos socializar de maneira sensata. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Nós, como igreja, nunca vamos passar pano para pecado, tá? Pecado é pecado, errado é errado. Amém? Dito isso, eu acho que muitas vezes a gente está gastando tempo demais levantando bandeira sobre aquilo que a gente é contra e falando de menos sobre aquilo que a gente é a favor. Dá um exemplo, pastor. Nós somos contra ideologia de gênero. Sim, mas quando foi a última vez que você orou por Deus plantar uma escola cristã nessa região? Aí a gente ora: não, nós não queremos o ensino de gênero para as nossas crianças. Sim, nós não queremos mesmo. Mas, querido, como você está cooperando para Deus plantar mais escolas cristãs na nossa região? Como você está orando por pedagogos cristãos, por homens e mulheres cheios do Espírito, entrando nas escolas públicas para anunciar o reino? Então a gente gasta tanto tempo falando daquilo que a gente não concorda, que esquece que a gente precisa falar daquilo que a gente apoia. Somos contra o divórcio, sim, mas como que a gente tem nutrido, educado, ensinado os casais da igreja a viver em amor, a andar em amor? Como nós temos orado por famílias? Porque também é muito fácil, a gente terceiriza para a igreja, né? Não é que a igreja que precisa ter o casados para sempre. Sim, você orou por isso? Ou essa é só uma tarefa que você quer passar para o tarefário do pastor para você não ter que se preocupar? Amém, pastor, que bênção. Não, porque divórcio é errado, tá? Mas você está orando pelas famílias dessa igreja, meu irmão? Cá entre nós, você está discipulando alguém? Você está chamando alguém que está em crise para perto para andar com você? Ou você acha que isso é trabalho só de ministro?
Trabalho de todo crente, meu irmão. Amém? Eu sei que você não gostou muito dessa parte, então vamos seguir. Mas eu quero focar nessa socialização sensata. A gente precisa, meu irmão, revelar o Jesus a quem a gente ama. O Jesus que nos ama. Tem pessoas que serão convencidas pelo nosso modo de viver. Amém? Para o cristão comum, a forma de ministrar é a resposta graciosa, que é o que o apóstolo Paulo falou aqui: sejam sábios na maneira de viver. No versículo 6 ele diz: o seu falar seja agradável, temperado com sal. Ó, que coisa boa. O seu jeito de falar deve apontar para Jesus, meu irmão. Amém? Está recebendo algo bom essa noite? Parece que o apóstolo Pedro concorda com isso. 1 Pedro 3, versículo 15. O texto diz assim: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, e estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a esperança que há em vocês. Contudo, façam isso, olha só, ele está ensinando como a gente responde o mundo: com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das calúnias. O que o apóstolo Pedro está nos chamando é para dar respostas tão graciosas ao mundo, que o mundo fica constrangido de falar mal da gente. E querido, eu louvo a Deus, porque Deus levanta alguns expoentes com chamadas muito específicas. Mas me permita dizer uma coisa aqui. Enfim, correndo o risco de ser muito mal interpretado, mas eu já perdi o medo disso. Deus não chamou você para ser o Nicolas. Deus não chamou você para ser o Silas Malafaia. Então para de querer lacrar em todo lugar e lembra que a sua resposta tem que ser graciosa e com amor. Eu louvo a Deus por esses homens de Deus que eu citei, que foram chamados para alguns lugares de confrontos. Mas meu irmão, se esse não é seu chamado, para de querer imitar. O nosso chamado, a nossa vocação é responder com graça, com amor, de maneira que o mundo fique constrangido. E aí muitas vezes a gente vê pessoas que com chamados específicos e fala assim: eu vou lacrar também, eu vou falar do mesmo jeito. Deus te chamou para isso, velho. Ser gracioso no falar não é falta de posicionamento. Ser gracioso no falar é a manifestação de um posicionamento. Qual posicionamento? Eu ando com Jesus. Lucas 9, o povo, os discípulos de Jesus que andavam com Jesus, quiseram ter uma abordagem mais enfática. Jesus, a gente precisa dar uma resposta a esses camaradas, porque Jesus falou assim: prepara lugar lá para eu ministrar em Samaria. O pessoal de Samaria falou: Jesus, não vem aqui não, a gente não quer te receber. Aí os discípulos falaram: é o quê? Você não quer receber Jesus? Eles foram lá pedir uma autorização para Jesus. Jesus, deixa a gente orar para cair fogo do céu e acabar com esses infelizes. Não tem essa palavra, tá, do infeliz, mas eles queriam orar para cair fogo do céu e acabar com os samaritanos mesmo. Olha isso. Jesus, esse povo que está falando mal da gente está nos caluniando, nos cancelando aí, Jesus. Vamos orar e vem fogo do céu e acaba com todo mundo. Nesse versículo eu consigo ler percebendo um tom de decepção de Jesus. Jesus diz: vocês ainda não entenderam a que espírito vocês pertencem? João 3, versículo 17, tem um texto maravilhoso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Querido, nossas convicções e posicionamentos tão firmes não devem ser
repelente para o não cristão, meu irmão. O Senhor Jesus diz em João 13, eu acho que é o versículo 16, deixa eu ver se eu anotei aqui. 34, versículo 34, João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Próximo. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nosso posicionamento é esse aqui, meu irmão. A gente ama. Aleluia. Ah, mas amor não é ficar passando a mão na cabeça. Sim, não é mesmo não, meu irmão. Às vezes a manifestação de amor que eu tenho com a minha filha é: para, senão vai tomar uma chinelada. É amor. Mas, querido, o problema é que a gente quer corrigir quem a gente não tá, quem não ama, quem a gente não ama. Você não tem autoridade para corrigir quem você não ama, meu irmão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me fiz a pergunta: Senhor, a gente vai trabalhar aqui falando sobre maneiras de surpreendermos o mundo nas próximas semanas, mas eu me fiz a pergunta: Senhor, como surpreender o mundo? Eu sei que nós vamos abordar algumas coisas mais práticas, mas o Senhor colocou algo no meu coração. 1 Coríntios 13, versículo 13, o texto diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Consegue perceber, querido? Três coisas, três maneiras de surpreender o mundo. A fé. Pastor, como a fé pode surpreender o mundo? Eu gosto de algo que o Bill Johnson diz. Ele diz o seguinte: nós devemos ao mundo orações respondidas. Quando o mundo enxergar na sua vida, você creu, aconteceu, deu certo. Esse testemunho revela ao mundo o amor do nosso Deus, e o mundo fica surpreendido com isso. Eu conheci um rapaz em Alphaville, ele tem um estúdio de pintura. Ele tem quadros expostos no Museu do Louvre. Cara, ele está jogando num nível como artista assim muito grande. Esse menino, esse rapaz, ele é diagnosticado com autismo e ele passou uma infância assim muito difícil, por conta de, na época, ter pouca informação, né? Hoje, graças a Deus, a ciência avançou e a gente tem muita informação sobre a questão do espectro autista, mas naquela época não tinha. Então, o que hoje a gente entende que é uma condição e a gente consegue, com sabedoria e inteligência, tratar com amor, naquela época as pessoas tratavam com preconceito. E a mãe desse rapaz, uma irmã assembleiana, dizia: meu filho vai impactar o mundo. Meu filho é uma bênção de Deus sobre a terra. E todo mundo falava: esse menino não sei. Mas ela continuava na confissão dela, mesmo sem saber tanta coisa. Ela continuava dizendo: meu irmão, eu já disse o final da história. Hoje esse cara tem quadros vendidos por $50 mil, meu irmão. Ele tem quadros expostos no maior museu do mundo. Isso surpreende o mundo, a vida de fé. Uma das maneiras de surpreender o mundo é a fé. E aí o texto continua: a fé e a esperança. Querido, a Bíblia tem tanto a nos dizer sobre esperança, meu irmão. No meio de uma geração que está sem esperança, no meio de uma geração que está desanimada, no meio de uma geração que está prestes a jogar a toalha, o mundo, ao olhar para a nossa vida e ver em nós o mesmo entusiasmo, e ver em nós a mesma disposição, e ver em nós a mesma intensidade, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando os problemas parecem que pioram, mesmo que pareça que nada está acontecendo, nós mantemos a nossa esperança no Senhor. Meu irmão, o mundo é surpreendido com a nossa esperança. A Bíblia fala, eu acho que é o Salmo 127 que diz, não, enfim, esqueci, mas é um texto de Salmos, tá? Que fala assim:
que Deus se alegra naqueles que o temem e que depositam a sua esperança em seu amor leal. Oh, que coisa linda, meu irmão. Nossa esperança está no amor dele. O mundo está desesperado por esperança. E eles precisam olhar para a nossa vida. Enquanto eles estão perdendo noite de sonos por quem será o próximo presidente, para onde vai o dólar, como que vai acontecer com a bolsa de valores. Meu irmão, nós temos uma esperança, o nosso Jesus é a nossa esperança. Essa é a maneira de surpreender o mundo, amém? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz que os ricos não devem depositar a sua esperança na riqueza, mas em Deus. Nossa esperança está nele, amém? E por fim, o texto lá de 1 Coríntios 13 diz: fé, esperança e amor. Essa é uma maneira de surpreender o mundo, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas aí fora, se você xinga, elas estão prontas para xingar pior. Se você grita, elas estão prontas para gritar mais alto. Se você bate, elas estão prontas para bater de volta. Agora, se você ama, elas não sabem o que fazer. Tem um texto,